Oi, boa noite. Hoje eu vou falar de uma partida entre Engineer 32 John contra o Aprendiz. Lembrando que o Aprendiz ele é conhecido como o Rei dos Empates, porque ele costuma no final do jogo tentar afogar o rei dele. Só que vamos assistir e conferir o que aconteceu nessa partida. O Engineer ele abre com peão da dama, pretos responde com peão do rei, peão, peão. Brancas jogam cavalo, pretas cavalo. Brancas jogam peão com ideias de fianqueto de bispo. Aí pretas respondem com peão da dama. Brancas bispo fianqueto. Pretas bispo fianqueto. Não, o pretas não fianquetou no caso. Os pretos jogaram bispo. Achei com ideias de tentar controlar o centro da partida. Aí o Engineer ele roca. Engineer faz a mesma coisa. Roca também. E aí as brancas jogam dama. Foi um lance duvidoso, né? A máquina fala que foi um lance um pouco... Foi cometido com uma imprecisão da partida. Pretas jogam peão, com ideias de tentar fianquetar o bispo preto. Peão na coluna A4. Para tentar uma expansão na ala da dama. Cavalo. Brancas jogam peão. Foi um lance duvidoso também, foi um lance ruim. Pretas jogam cavalo, tentando controlar o centro do tabuleiro. Aí brancas jogam peão, toma peão. Peão toma peão. Cavalo com ideia de desenvolvimento. Bispo fianquetado, que foi o lance das pretas. Brancas jogam cavalo, atacando o bispo. Pretas jogam dama, defendendo o bispo. Brancas jogam cavalo. Aí pretas jogam torre. Foi um lance cometido com uma imprecisão, que foi na casa de F6. Brancas tomam. Pretas tomam. Brancas jogam peão, com ideia de tentar expandir o centro do tabuleiro. Pretas tomam. Brancas tomam. Pretas jogam bispo atacando a dama. Dama sai. Aí pretas tomam cavalo. Brancas retomam cavalo com bispo. Aí pretas jogam torre atacando o bispo. Brancas jogam bispo atacando a dama. Porque esse lance para mim foi uma gafe terrível. Foi um lance ruim. Qual que seria a ideia das pretas? As brancas no caso, né? Qual que seria a ideia das brancas? A ideia das brancas seria atacar a dama, né? Para poder expulsar a dama da casa de D6. Só que as brancas cometeram uma gafe, né? Porque seguiria como bispo tomar bispo, né? Seguiria bispo tomar bispo, trocando os bispos. O rei tomaria. E aí a dama tomaria o bispo de graça das brancas. Porque foi cometido uma gafe. Foi um blunder, na verdade. Aí a partida seguiu como? Pretas jogam peão. Foi uma gafe também, né? Foi um blunder que o preto acabou de cometer. Aí, peão toma. Cavalo toma. E o bispo cai com cheque. Aí, em seguida, dama toma. Aí, nessa posição, as pretas já estão com a partida perdida. Por que as pretas estão com a partida perdida? Porque, de qualquer forma, mesmo que o preto não tomasse a dama... Mesmo que o preto não trocasse a dama, o branco, lógico, né, tomaria a torre de graça, né, com a dama. Mas, mesmo que trocou a dama, que foi o que aconteceu, branco dá um gafo, né, de cheque torre. Ele cobre de cavalo e torre cai em sequência. Aí, em seguida, a torre. Pretas jogam torre atacando o peão das brancas. Brancas defendem. Aí brancas defendem nesse lance. Pretas jogam peão atacando o bispo. Brancas jogam bispo atacando a torre. Torre sai. Aí bispo toma cavalo com chefe. Foi o que aconteceu. Pretas tomam bispo. Brancas tomam peão com bispo. Pretas tiram a torre. Brancas jogam bispo atacando a torre. Torre sai. Foi uma pequena imprecisão das pretas. Só que as brancas já estão com a partida completamente ganhas, né? Porque
São duas torres e um bispo contra uma torre no jogo. E os termos de... E o tabuleiro ele mostra que nas análises de Stockfish, né? Ele dá análise ele dá o checkmate em 13 jogadas. E aí como é que seguiu? Pretas tomam um peão. Praticamente o peão já estava dominado na partida. Foi cheque de torre para a parte das brancas. Aí rei sai em seguida. Brancas tentar expandir o peão na coluna de H4, na casa H4. Pretas jogam peão. Brancas torre. Pretas torre. Brancas torre cheque, forçando a troca de torres. Torre toma, bispo toma. Aí peão jogou. Torre atacando o peão. Aí ele jogou peão na casa de H6. Torre toma. Rei sai. Peão. Rei. Bispo. Atacar peão. Rei sai. Peão. Tomou. Só que as brancas, no caso, ele tomou de torre. Aí rei saiu. Peão tentando uma promoção. Só que o tabuleiro mostra que nas análises do Stockfish, né? Ele dá checkmate em 7 para as brancas. Pretas jogam rei, brancas peão. Pretas jogam rei, brancas torre. Depois pretas jogam rei, brancas peão. Pretas rei, brancas jogam peão. Pretas rei. E assim ocorreu a promoção da dama. E depois da promoção da dama, que a máquina fala que dá checkmate em 3 lances, o aprendiz ele desistiu do jogo, porque praticamente era uma posição muito perdida. E não tem muito o que fazer também, né? Porque as brancas estavam com um jogo muito superior na partida. Estava com torre e dama, promoveu a dama no último lance. As pretas desistiram e assim ocasionou a vitória do Engineer John 32. Engineer 32 John. E parabéns para os dois jogadores, parabéns para o Engineer, né? E parabéns também para o aprendiz. Foi um grande jogo. E eu me despeço por aqui. E uma boa noite para vocês e até lá.